Amados irmãos, queridas irmãs, hoje dia 21 de abril, sexta-feira da segunda semana e que nos encontramos também para celebrarmos juntamente com toda a igreja o dia de São Céu. Convido sua família para juntos partilharmos a palavra de Deus e de hoje partilhando o Evangelho de João, 6, versículo de 1 a 15. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte, pôs-se aí com os seus discípulos. Estava próximo a Páscoa e a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: Onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: Nem 200 moedas de prata bastaria para dar um pedaço de pão a cada um. Um discípulo chamado André, o irmão de Simão Pedro, disse: Está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas, o que é isso para tanta gente? Jesus disse: Fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar. Lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e o distribuiu aos que estavam sentados, tanto quanto queria. E o fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas, quando notou que estava querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo sozinho para o monte. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos, queridas irmãs, a fome de tantos irmãos é uma ferida que sangra constantemente no coração de Jesus. Está em nossas mãos a cura desta ferida. Cura que pode partir de pequenos gestos concretos de amor. Quem de nós não tem 5 pães e 2 peixes? Tomemos para nós o exemplo daquele menino citado no Evangelho. O menino que partilhou tudo o que tinha para o seu sustento, o saciado. É difícil acreditar, mas é a mais dura realidade. No mundo de tanta fartura, ainda hoje, morrem milhares e milhares de pessoas vítimas do nosso abandono. São muitos os irmãos que continuam morrendo de fome ou por causa de doenças causadas pela desnutrição, consequência do nosso egoísmo e da nossa não partilha. Caríssimos irmãos e irmãs, a todo instante pessoas necessitadas de ajuda desfilam diante dos nossos olhos. São, irmãos nossos, pessoas desprovidas do mínimo necessário para a sua sobrevivência. Veja que o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes é uma prefiguração da Eucaristia, alimento que o Pai deu ao mundo, oferecendo o seu corpo e o sangue do seu próprio Filho, para o sustento da humanidade. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, nós podemos também captar uma mensagem para a nossa vida, aprendendo com Jesus a olhar com compaixão para todos os que têm fome de pão e fome de Deus. Ao levantar os olhos de longe, Jesus percebeu que a grande multidão que o seguia, apesar de conscientemente vir em busca de curas para suas enfermidades, também precisava de alimento, tanto para o corpo como para o espírito. Jesus não quis agir sozinho e pôs à prova a solidariedade dos seus discípulos, motivando
a contribuir assim para matar a fome daquele povo. É necessário também refletirmos que estamos aí vivenciando a campanha da fraternidade. Dá-lhe vós mesmo de comer. Então veja que Jesus incitou a tomar uma iniciativa e vê-los usar da fé iluminando a inteligência de André quando este questionou: está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus não se importou com o questionamento dele e foi logo lhe dando as ordens e ensinando assim como um milagre poderia acontecer. Assim, caros irmãos e irmãs, ele faz conosco. Hoje também há muitas pessoas doentes, desanimadas, que buscam a cura de suas mazelas e ignora a sua fraqueza espiritual sem perceber que a alma e o espírito precisam alimentar-se para que o corpo físico e material não adoeça. Dentro de nós há uma fome espiritual que só Jesus poderá matar. Por isso, ele põe à prova a generosidade de todos nós que desejamos ser seus discípulos e nos exercita a não nos omitirmos diante assim dos desafios de nos colocar a serviço da providência do Pai. Hoje também ele precisa de cada um de nós para alimentar a multidão faminta do pão material, mas principalmente da sua palavra e dos seus ensinamentos. No entanto, caros irmãos, queridas irmãs, nós também nos perguntamos: como alimentar tanta gente tendo tão pouco? O que fazer? O que pensar nesse momento atual? Desistir? Resmungar? Murmurar? Fazeis sentar as pessoas. É o que Jesus nos responde. Fazeis sentar as pessoas. Quando nos assentamos em comunidade, quando colocamos assim o pouco que trazemos nas mãos de Deus, quando juntamos os nossos poucos dons e os oferecemos ao Senhor, o milagre acontece. Cada um de nós tem seu papel no diálogo, na compreensão, na serenidade e na partilha do amor. Sempre há espaço para nos assentar com as pessoas e dialogar, colocando à disposição os nossos dons como ajuda que possa assim desfrutar tudo quanto o Senhor dispõe para alimentá-la. Amados irmãos, queridas irmãs, a Eucaristia, a palavra de Deus, são o alimento por excelência. Nem todo o dinheiro do mundo seria suficiente para comprar. Apenas a nossa compreensão, a nossa consciência de que necessitamos dele para viver e que os outros também precisam experimentá-lo. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, você já percebeu que tem fome de Deus? Onde você tem buscado cura para as suas enfermidades? Você tem usufruído o que Jesus já providenciou como alimento? Você costuma sentar-se para fazer uma avaliação de suas possibilidades colocadas nas mãos de Deus? Você tem distribuído o alimento espiritual que recebe? Você tem meditado e partilhado a palavra de Deus com alguém? Isso nesse dia de hoje, meus irmãos e minhas irmãs. Vivenciar a partilha da palavra. Dá-lhe vós mesmo de comer. Fazer isso sentar, ouvir, partilhar a palavra de Deus. E peçamos ao Pai que a Páscoa de Jesus renove em cada um de nós a consciência de pertencermos a seu povo, cuja existência deve se pautar pela caridade e pela partilha. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Para você, meu irmão e minha irmã, uma santa e abençoada sexta-feira, que desça sobre todos vós a bênção desse Deus que é todo-poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos e permanecemos sempre, sempre, paz do Cristo ressuscitado, que é o nosso Salvador, agora e sempre. Amém.